Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a Schultz. As ações da Schultz nos últimos 6 anos valorizaram muito. Em 2018 a ação valia R$1, um realzinho. E agora em 2024 a valorização acumulada chega aos 600%. Mas a Schultz é uma ação que não é muito procurada no mercado. Não existe muitas análises, não existe muita demanda, a liquidez é baixa, não existem muitos estudos. É uma ação que o mercado financeiro não gosta muito. Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira da Schultz e vou explicar por que o mercado financeiro não gosta muito da Schultz, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like e bora pro vídeo. A Schultz é uma empresa brasileira com mais de 60 anos de história que atua em diversos segmentos, incluindo o automotivo e a divisão de compressores. A divisão automotiva da Schultz é especializada na produção de peças fundidas, usinadas e pintadas para veículos comerciais pesados, máquinas agrícolas e equipamentos de construção. A Schultz Automotiva é uma das maiores fundições da América Latina, com tecnologia de ponta e alta capacidade produtiva. A empresa oferece uma ampla gama de produtos, incluindo blocos de motor, cabeçote, virabrequim, eixos, cubo de roda, tambores de freio e outras peças. A Schultz Compressores é a maior fabricante de compressores de ar da América Latina, com uma ampla gama de produtos. A empresa oferece soluções completas para geração, tratamento e armazenamento de ar comprimido, atendendo às necessidades de diversos setores, como por exemplo, o automotivo, o setor metalúrgico, setor de plásticos, o alimentício, o farmacêutico e o odontológico, dentre outros setores. No Brasil, as unidades industriais estão alocadas na matriz em Joinville e contemplam a fundição, a usinagem, a pintura e fabricação de compressores, e além disso, existe uma nova unidade responsável pela usinagem automotiva. No exterior, a empresa mantém um centro logístico e comercial para a comercialização de compressores em Atlanta, nos Estados Unidos. Ela possui também uma fábrica de compressores em Shanghai, na China, e além dos armazéns alfandegários nos Estados Unidos, Europa e Canadá. Em relação às vendas, de 80% a 85% são para o mercado interno, e o restante, os outros 15%, é para o mercado exterior. A marca Schultz está presente em mais de 70 países. E o principal mercado da Schultz é a Europa, com cerca de 47% das vendas. Depois é os Estados Unidos e Canadá, com 33%, América Latina, 11% e outros países do mundo, com apenas 9%. Em relação às características do papel da Schultz, suas ações são comercializadas pelo ticket SCHUL4 e possui uma liquidez de apenas 1,5 milhões de reais por dia. É bem pequena a liquidez. A empresa não tem tag along. E o que é tag along? Tag along é o direito que os acionistas minoritários têm de vender as suas ações ao mesmo preço que os acionistas majoritários. Então a Schultz não tem tag along, e isso é um ponto de atenção. A volatilidade anualizada está estimada em 23%. E o beta é 0,72. Mas o que é beta? Só para lembrar. Beta é um indicador que correlaciona o comportamento da ação com o comportamento do Ibovespa. No caso da Schultz, se espera que a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, a Schultz se movimente em 0,72. Então, nesse sentido, ela é uma ação defensiva, pois tem pouca correlação com o Ibovespa. Seus dividendos são poucos. Em 2024, ela até pagou algo em torno de 8%. Mas de 2016 para 2023, se nós formos olhar de forma analítica, nós vamos concluir que os dividendos sempre oscilaram de 2% a 4%. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômica financeira da Schultz. Quem conhece o canal sabe que eu utilizo a análise dinâmica de balanços. E o que é isso? Eu pego o balanço inteiro, suas 300, 400 contas, e divido em 3 contas, né? Eu divido nas contas de capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. E fiz essa reclassificação para os anos de 2018 até 2024. E o que a gente percebe logo de cara?
uma empresa bem interessante, né? Esse gráfico de blocos, ele me dá uma panorâmica da situação atual da empresa. E a situação é a seguinte: a empresa tem 1,1 bilhões de reais em capital de giro, mas ela tem uma necessidade de capital de giro de apenas 454 milhões de reais, né? Então, para um capital de giro de 1,1 menos uma necessidade de 454 milhões, ela tem em caixa 700 milhões de reais, né? É uma empresa bem líquida, né? E a gente pode ver que é uma empresa muito tranquila, porque as contas elas vão aumentando gradativamente, né? O capital de giro, né, sai de 530, ele vai aumentando sempre paulatinamente até chegar a 1,2 bilhões em 2024. E o saldo de tesouraria, né, o mesmo comportamento, sai de 140 e batendo aí os seus 700 milhões em 2024. A necessidade de capital de giro é a pimentinha, né? E a gente percebe o quê? Que em 2021 ela deu um pulo, né? Ela saiu de 466, bateu 729 milhões e depois reduziu, né, para 580, né? Nós temos que entender o que aconteceu aqui e por que teve esse pico, né, e essa redução, né? Se a gente olhar o gráfico, a gente vai ver exatamente o que eu falei com vocês, né? A necessidade de capital de giro, ela veio crescendo, 2020 para 2021 ela teve um picão aqui, né, bem grande, né? Depois ela diminuiu, né? Vamos tentar entender o que aconteceu aqui, tá? O capital de giro sempre crescente, o saldo de tesouraria sempre crescente, isso demonstra o quê? Demonstra que é uma empresa lucrativa, que é uma empresa bem administrada, né, bem resolvida sob o ponto de vista da liquidez, né, que teve um probleminha de NCG aqui, de necessidade de capital de giro, mas ela equacionou. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Aqui eu gosto de fazer a decomposição das contas, né? O saldo de tesouraria não tem muita coisa para falar, é aquele que eu já falei, saiu de 140, bateu 700 milhões, né? É uma empresa bem líquida, né? Ela tem aí quase 850 milhões de reais entre aplicações financeiras de curto prazo e caixa, né? E tem 150 de empréstimos de curto prazo, então, né, 850 menos 150 bateu 700 milhões de liquidez, né? Uma empresa bem líquida. Agora vamos conversar aqui, ó, esse picozinho da NCG aqui, o que aconteceu, tá? Aqui, eu já colori de amarelo para facilitar a interpretação. O que importa para nós é isso aqui. A NCG, a necessidade de capital de giro, sai de 460, bate os 729 e reduz para 528, né? E a gente vai perceber que essa necessidade de capital de giro subiu em 2021 por causa das contas de estoque, contas a receber e tributos a recuperar. Mas a empresa atuou prontamente, reduziu, né, essas contas já no ano de 2022, e aí a empresa, a necessidade de capital de giro volta no caminho normal, né? Então mostra o quê? Uma empresa diligente, né? Escapou aqui em 2021, mas logo em seguida ela ajustou contas a receber, ajustou o estoque, fez essa compensação dos impostos aqui de prontidão, né? Em 2020 ela tinha 150 milhões de reais de tributos a recuperar, hoje não tem praticamente nada, né? Tem 17 milhões de reais. Então ela compensou, isso aqui é dinheiro que estava com o governo e que ela pôs na mesa e fez a compensação dos impostos, né? Então você pega uma empresa diligente, teve um probleminha aqui em 2021, né? E isso foi resolvido, né? Provavelmente, se você for olhar lá o gráfico do preço da ação, isso aqui retratou em alguma grandeza, em uma depreciação da ação, né? Enfim. E aí, pessoal, deixa eu dar uma paradinha rapidinho no vídeo. Criar material para o YouTube é muito difícil. Fazer esse canal crescer está sendo mais difícil do que eu imaginava. Você gostou do vídeo? Está gostando? Acha o canal legal? Dá um like, compartilha, manda um recado para mim. Me ajuda a fazer esse canal cada vez mais interessante. Ok? Bora pro vídeo. No capital de giro, a gente percebe uma empresa muito bacana, tá? Capital de giro saindo aqui de 530 milhões, batendo 1,1 bilhão de reais. E quais são as fontes, né? Essa é a pergunta. Por que o capital de giro aumentou tanto? Aumentou tanto graças basicamente a duas contas, as contas de reserva de lucros e capital social, né? Se vocês tomar aqui reserva de lucros e capital social de 2018, né? 340 com 150 vai dar 400, 500 milhões, né? 500 milhões. E agora, em 2024, 725 com 524 vai dar quase 1,3, né? Então a diferença de 2018 para 2024 são aqui praticamente 800 milhões de reais de lucros e dividendos, né, que não foram distribuídos, foram incorporados na empresa, né? Quando a gente fala que a empresa tem que distribuir dividendos, tem que distribuir, mas com parcimônia, porque o que importa é a empresa também ter uma situação muito sólida, né? E esse capital de giro aqui demonstra isso, né, que a empresa ela distribuiu poucos lucros e você tem uma empresa hoje em 2024 muito melhor do que uma empresa em 2018, tá, gente? Se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, onde
a Schultz está em 2024, com essa posição aqui, onde eu estou circulando o mouse, ela é muito melhor do que essa aqui. Então nós temos em 2024 uma empresa muito mais saudável sob o ponto de vista econômico-financeiro, tá? O capital de giro é muito maior, o saldo de tesouraria ele está passando a necessidade de capital de giro, uma empresa muito líquida, e é uma empresa que, olha aqui, gente, não tem endividamento, dívida líquida negativa, não deve nada a ninguém. Deve, claro, né? Ela deve empréstimos de curto e longo prazo, né? Que totalizam aí uns 650 milhões, mas ela tem aí uns 850 milhões de caixa e aplicações financeiras de curto prazo. Então, se ela pega o dinheiro que ela tem, se ela resgata as aplicações, ela paga tudo e ainda sobra 209 milhões, né? Então, quando eu digo que a empresa de hoje, né, de 2024, olha aqui, ó, 209 milhões, dívida líquida negativa, ela é muito melhor que a empresa de 2018, que ela devia 200 milhões de reais, né? Então, a Schultz, em 2024, ela é muito melhor que a Schultz em 2018, né? A gente pode perceber também isso pelo resultado, tá, pessoal? Olha só, aqui eu gosto de tratar o EBIT, né, que é o resultado operacional. Uma empresa aí que nos últimos anos, aí de 22 para cá, batendo 18, 15,8, 15,5% de EBIT, né? O EBIT de 2024 é bem superior ao EBIT de 2018, tá? Aqui nós estamos falando de um EBIT de 15% em 2024. Em 2018, um EBIT de 9%. O resultado financeiro sempre foi pífio, né? Tende a zero. E o lucro líquido, né, em 2024, ele é exatamente o dobro, né, do que em 2018. Né? Em 2018 você tinha um lucro líquido de 7,4%, agora em 2024 um lucro líquido de 14%. Né? Por aqui também a gente percebe que a empresa Schultz em 2024 ela é muito melhor que a empresa em 2018. Né? A gente pode comprovar isso também pelo CMV, olha que bacana. Em 2018, o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, estava em torno de 76% e agora em torno de 73,9%. Né? E o que é interessante aqui é o seguinte, gente, 2022, CMV 74, 2023, CMV 74, 2024, CMV 73,9. Então, ou seja, o CMV está praticamente congelado em 3 anos, né? Isso demonstra o quê? Isso demonstra que a Schultz é uma empresa que tem um apego ao controle orçamentário, ao controle de custos muito grande, né? E se você olha na outra coluna, que é a coluna de despesas, né? Olha as despesas gerais administrativas, muito pequenininhas, né? 3, 4... 2024 bateu 6,9%, mas é muito pouco, né? Então, o que a gente percebe é o quê, gente? A gente percebe que a Schultz, né, sob o ponto de vista da análise dinâmica de balanço, né, ela é uma empresa em 2024 muito melhor que a empresa de 2018, tá? E sob o ponto de vista do resultado, né, que eu acabei de falar, ela é muito melhor também, né? EBIT de 15 contra 9, o lucro líquido de 14 contra 7, o CMV também reduziu de 76 para 73, né? Sob o ponto de vista do endividamento, a gente percebe também que a empresa melhorou demais, né? Ela era uma empresa que em 2018 tinha dívida, né, de 216 milhões de reais, hoje a dívida líquida negativa, né? Então, sob o ponto de vista da análise dinâmica, né, de balanços, a Schultz de 2024 ela é muito melhor que a Schultz de 2023. Fez o para casa direitinho, tá? Não distribuiu os dividendos que a turma queria, né? Ela pôs os dividendos no caixa da empresa e isso também foi bom, porque deu maior envergadura financeira à companhia. Enfim, essa é a minha opinião. Uma empresa muito bem administrada, uma empresa bem ok sob o ponto de vista econômico-financeiro. Então vamos lá, pessoal. Agora é a hora, né? Eu vou responder as duas perguntas. Qual a situação econômica financeira da Schultz? E por que o mercado financeiro não é assim tão simpático com a Schultz? Por que ele não gosta mesmo da Schultz? Vamos lá. Sempre é bom a gente lembrar que a Schultz já é uma senhora, né, de 60 anos de idade. E é uma empresa que tem uma linha de produtos muito diversificada. São mais de 1.000 produtos, né? É lógico, quando a gente pensa em Schultz, a gente pensa logo de cara em fundição e nos compressores, né? Mas ela é muito mais do que isso, né? E ela tem uma fábrica, aliás, mais de uma fábrica em Santa Catarina, em Joinville, e tem também uma fábrica na China. Isso dilui o seu risco de produção e isso coloca a empresa num outro patamar, né? Uma empresa mais globalizada. Sob o ponto de vista financeiro, o que nós vimos? Nós vimos que é uma empresa muito interessante, né? O capital de giro dela dobrou, mais do que dobrou em 6 anos, passando aí da faixa de 530 milhões de reais para 1 bilhão 150, quase 1 bilhão e 200. E nós vimos que esse acréscimo de capital de giro, esse fortalecimento da empresa, ele foi endógeno, ele foi criado na própria empresa. Não é
empréstimos de longo prazo. Não é. É lucro que não foi distribuído, é lucro que incorporou o capital social ou ainda está nas reservas de capital. Então isso é bom, porque são 6 anos de aumento da musculatura do capital de giro da companhia. Por outro lado, nós vimos que a NCG dela é muito constante. Lá pelos idos de 2021, teve sim uma pequena variação. Mas a empresa, de forma imediata, atuou e colocou a NCG nos níveis anteriores. A gente viu que isso aí era basicamente conta a receber, estoque, esse tipo de conta. Agora, a Schultz é uma empresa que lá pelos idos de 2018, ela tinha uma dívida de praticamente 200 milhões de reais. E agora, em 2024, a dívida dela é negativa. E o que é dívida negativa? Se a gente pegar o caixa, se a gente pegar as aplicações financeiras que ela tem de curto prazo, pagam e sobra, né, todos os empréstimos de curto e longo prazo, e ainda no caso sobraria 200 milhões de reais. É uma empresa muito bacana. Nós vimos que é uma empresa que tem um EBIT de 16 pontos percentuais, tá? E ela tem um lucro líquido na faixa de 14. Mas por que tem essa diferença tão pouca, né? O seu resultado financeiro tende a zero, né? Nos últimos anos tende a zero. Então, por isso não impacta no seu lucro líquido na última linha, né? Agora, uma coisa muito legal que a gente percebe na Schultz é a preocupação com o custo. Se tu pega o custo da Schultz nos últimos 3 anos, está sempre em torno de 74%. 2022, 74% foi o CMV. 2023, 74% foi o CMV. E agora em 2024, até as informações que a gente tem, o CMV está batendo 73,9%. Ou seja, a Schultz tem mão de ferro para controlar os seus custos, né? E a gente percebe isso também nas despesas, que são despesas muito reduzidas vis-à-vis as despesas que a gente tem aí na B3, que a gente sempre olha. Tem empresa aí que tem despesa administrativa na faixa de 15%, né? Enfim, a Schultz é uma empresa muito bacana sob o ponto de vista econômico-financeiro. Se você é um acionista, se você é um investidor da Schultz, sob o ponto de vista econômico-financeiro, pode ficar muito tranquilo. É uma empresa ok, tá? Então, nós vimos que a Schultz, sob o ponto de vista operacional, é uma empresa muito bacana, né? Nós vimos que a Schultz, sob o ponto de vista econômico-financeiro, é melhor ainda. É uma empresa que não tem dívida, aliás, tem uma dívida líquida negativa, né, de 200 milhões de reais. É uma empresa que o capital de giro está lá em cima, né, voando alto, né, que a necessidade de capital de giro está muito controlada, né, uma empresa que tem um EBIT na faixa de 17% e que tem um lucro líquido de 14%. Né, é uma empresa que tem uma liquidez relevante, né, então é um negócio perene e que mesmo nesses momentos de crise, ela conseguiu segurar o faturamento, conseguiu segurar a sua margem. Né, ela segura os custos com mão de ferro, né, nós vimos isso. Mas por que então que essa empresa não gera cobiça do mercado financeiro? O que acontece que o mercado financeiro não gosta muito da Schultz? Existem alguns motivos, eu vou elencar alguns motivos. E o primeiro lugar é a questão da liquidez. São apenas 1,5 milhão de reais em negociação por dia. É muito pouco dinheiro. E o que tem isso? É o seguinte: os grandes investidores e os grandes fundos não conseguem entrar e sair de uma empresa que tem uma liquidez tão baixa. Então eles nem olham. Pode ser uma excelente empresa, mas não tem volume de negócios, a empresa, o fundo não vai conseguir entrar e sair. Então ele deixa para lá. Né? Uma outra questão é o tag-along. Né? A Schultz não tem tag-along. Né? Então não existe garantia para que os investidores minoritários, né, sejam remunerados no mesmo valor que os majoritários foram, né, em um caso de venda. Né? Então isso é muito ruim. A inexistência de tag-along também, ela entra para muitos investidores como para dizer: tem tag-along? Ok, tem, vou olhar a empresa. Não tem tag-along? Não tem tag-along, eu não vou nem olhar. Tem muito investidor que olha isso. Né? Assim como a questão da indisponibilidade de ações ordinárias também é um fator que diminui a sua liquidez. Né? A Schultz não tem ações ordinárias em circulação. Né? As ações, não existe Schultz 3, até existe, mas não existe nenhuma ação em comercialização no mercado, no free float. Então todas elas presas com os controladores. Né? O que tem no mercado é a Schultz 4. Né? E aí, qual que é o recado que a empresa passa para a gente? Né? Eu não quero sócio. Eu quero alguém que me empreste dinheiro.
a um custo mais barato, né? É isso que ela quer. Que alguém que coloque o dinheiro a custo de pagamento de dividendos. É isso. Então, muita gente deixa de negociar as ações da Schultz em virtude da empresa não ter aí as ações Schultz 3 em comercialização no mercado, né? Eu mesmo me sinto assim um pouco desconfortável com essa falta de Schultz 3 no mercado. Não necessariamente eu vou comprar as ações ordinárias, né? Muitas vezes a gente vai sempre escolher a ação que está mais barata. Mas o fato de ter as ordinárias e as preferenciais no mercado mostra que a empresa, sim, ela quer sócios, né? E sim, ela quer investidores, né? E, por outro lado, essas ações, a Schultz 4, né, são aproximadamente 200 milhões de ações. Só que dessas 200 milhões de ações, só 90 milhões estão em circulação. Então, ou seja, o free float da Schultz 4 é em torno de 40%, que é um free float baixo, né? Então, quando eu comecei a fazer essa análise, quase que eu parei, porque eu senti uma grande dificuldade. E a dificuldade que eu senti foi a falta de informações, tanto quantitativas quanto qualitativas. Gente, se você pegar o relatório trimestral, né, de resultados da Schultz, são 3 páginas. É muito pouco, né? Aí, se você quer mais informação, tu tem que ir na ITR, que aí a ITR geralmente é um calhamaço, 300, 400 páginas. Se não me falha a memória, a Schultz são 200. E mesmo você avaliando essas informações do ITR, falta muita informação. Não é assim, a informação assim que a gente queria ter, né? Tinha que ter mais qualidade. A Schultz não tem um relatório de sustentabilidade. Aí você vai falar assim, isso é besteira. Não é. Gente, vocês têm que começar a ler relatórios de sustentabilidade. E sabe por quê? Porque no relatório de sustentabilidade existe um monte de risco, um monte de informação que eles não estão na ITR, não estão no relatório trimestral. Ele está lá no relatório de sustentabilidade. Eu leio sempre esse relatório. A Schultz nem tem esse relatório. Então é muito ruim, né? Então é isso. É uma empresa ok sob o ponto de vista operacional, ok sob o ponto de vista econômico-financeiro, mas sob o ponto de vista da governança não é ok, né? É uma empresa com baixa liquidez, que não tem tag along, é uma empresa que não tem ações ordinárias no mercado, uma empresa que tem um free float muito baixo, né, da Schultz 4, em torno de 40%, e é uma empresa que não gosta de divulgar informações de uma forma mais completa. Ela é muito simplória na divulgação das suas informações gerenciais, né? Ela tinha que melhorar isso, né? E é muito fácil de melhorar. É um chipzinho à toa. Se mexer nisso aí, o negócio vai lá para frente, né? Do jeito que está, os grandes investidores não compram Schultz, né? Por esses motivos que eu expliquei, ok? Espero que eu tenha ajudado. Eu tento ser o mais didático possível. Às vezes eu me embolo, mas enfim, se você tiver alguma sugestão, coloca aí no comentário. Gostou? Dá uma curtida, manda um recado para mim. Não gostou? Deixa pra lá. Combinado? Grande abraço, fiquem com Deus.